energia e se solidificando, diminuindo sua temperatura até se solidificar, tá? E aí, para isso, a gente tem aqui as curvas de aquecimento e resfriamento, tá? Vamos analisar primeiro essa curva aqui de aquecimento. Então, vocês podem ver que eu tenho um sistema de eixos aqui, um gráfico, onde no eixo Y eu tenho a variação de temperatura medida em graus Celsius. Então, vocês podem ver aqui que começa em menos 20 graus Celsius, 0 graus Celsius e depois tem 100 graus Celsius, tá? E aí, o que está acontecendo aqui nessa curva? Eu tenho... Agora, isso aqui é da água, tá? Deixar específico que é a curva de aquecimento da água. Então, água na temperatura de menos 20 graus Celsius, ela está no estado sólido, certo? Ok? Então, para que essa temperatura aumente até 0 graus Celsius, eu preciso fornecer energia. E como é variação de temperatura, aqui eu vou fornecer calor sensível, que é CMAT, certo? E aí vou variar essa temperatura de menos 20 até 0. Em 0 grau é onde ocorre a fusão do gelo, certo? Então, a fusão é a mudança do estado sólido para o estado líquido. Então, vocês podem perceber, ó, que está a temperatura 0. Que nesse estado aqui, ele apenas recebe calor. Vejam que aqui no eixo X a gente tem a quantidade de calor em calorias que é recebido, tá? Então, para variar de menos 20 até 0, eu recebi essa quantidade aqui de energia, eu forneci, né, para a pedra de gelo. Para que esse gelo entre em fusão, para que ele derreta, eu preciso mais uma quantidade de energia. Só que aqui a minha quantidade de energia ela é medida em calor sensível. Aliás, desculpa, em calor latente, que é o QML. Tá? Então, o gelo continua recebendo energia, mas não varia sua temperatura. Vejam que permanece em 0 grau. O que vai acontecer aqui? Apenas a mudança de estado físico, de sólido para líquido. Então, enquanto o gelo está em 0 grau, ele vai derretendo, ele vai ter tanto uma parte sólida quanto uma parte líquida. Então, é a fusão dos dois até que derreta. Depois que ele recebeu energia suficiente para derreter toda a quantidade, toda essa massa que foi, suponhamos que seja 100 gramas, né? Depois que ele recebeu energia suficiente para derreter todas as 100 gramas, ele continua recebendo energia, ó. Aqui, né? Então, continua recebendo energia, porém agora é a energia que faz com que a temperatura varie. Então, ele chegou aqui, se transformou em totalmente líquido, continuou recebendo energia e com essa energia ele começou a variar sua temperatura, aumentar a temperatura, ó, de 0 foi subindo, né, até atingir o 100. Então, houve essa variação de temperatura. Para ele variar essa temperatura de 0 até 100, ele precisa receber o calor sensível, que é o de variação de temperatura. Enquanto ele está variando a temperatura, o estado físico permanece o mesmo, líquido, tá? Da mesma forma que enquanto ele está derretendo, a temperatura permanece a mesma. Então, no momento de mudança de estado físico, a temperatura é constante, aqui no caso 0 grau. No momento de alteração de temperatura, o estado físico é constante, no caso aqui líquido. Certo? E aí ele vai recebendo energia, aumentando sua temperatura até atingir a temperatura de ebulição, que no caso da água são 100 graus Celsius. Né? Atingiu essa temperatura, se ele continuar recebendo energia, ele vai entrar no processo de ebulição, que é a mudança de estado físico, né? Nesse estado aqui, nesse processo todo aqui, ele vai estar um pouco líquido e um pouco vapor. É quando começa essa transformação de líquido para vapor. Depois que toda essa água tiver entrado para o estado de vapor, aí, se ele continuar recebendo energia,
aí ele passa a aumentar novamente sua temperatura, 100, 120, 200 graus, tá? E até que todo ele tenha atingido a temperatura máxima, ele vai continuar no estado de vapor, tá? Mantém o estado físico, varia a temperatura. Varia o estado físico, mantém a temperatura constante, ok? Então aqui para eu, por exemplo, ter um aumento de temperatura de menos 20 graus até 100 graus Celsius, eu vou precisar fornecer várias quantidades de energia, né? De menos 20 até 0, uma quantidade. Aqui, para fusão, outra quantidade. Aqui, de 0 até 100, mais uma quantidade e assim por diante. E aí, quando eu quiser calcular a quantidade total, eu preciso somar. Preciso somar a quantidade 1 mais quantidade 2 mais quantidade 3 e assim por diante. Todas cuidando a curva aqui de aquecimento, tá? Da mesma forma, a curva de resfriamento. Curva de resfriamento da água também, né? Começa aqui numa temperatura bem elevada, onde todos os 100 gramas eles estão no estado de vapor, né? E aí eu vou retirando energia. Veja que aqui, em vez de receber energia, eu estou retirando energia. Então aqui, retira energia e esse vapor todo entra em condensação. Então ele vai ter mudança de estado físico aqui, de condensação. Então quanto de energia eu preciso retirar de 100 gramas de vapor d'água para que ele para que ele entre em condensação? Então passe do vapor para o líquido. E aí se eu continuar retirando, depois que todo ele se transformou em líquido, se eu continuar retirando energia, eu vou diminuir a temperatura desse líquido até, por exemplo, 0 grau, onde vai iniciar o processo de solidificação, tá? Então aqui eu continuo retirando energia, só que na forma de calor sensível, e quando ele atinge 0 grau, eu continuo retirando energia, só que na forma agora de calor latente de novo, porque é uma mudança de estado físico. Aí quando os 100 gramas se solidificaram, se eu continuar retirando energia, se ele estiver dentro de um congelador, por exemplo, que vai retirar a energia térmica dele, eu consigo variar, diminuir mais ainda a temperatura. E assim por diante. Ok? Então essas são as curvas de aquecimento e resfriamento que têm o mesmo princípio, só que uma tem aumento de energia, aqui é calor recebido, tá? E aqui é calor cedido. Ok? Então esse é o nosso conceito de calor e de transferência de calor de um corpo para o outro. E as consequências de transferir calor de um corpo para o outro, que pode ser a mudança de estado físico e a variação de temperatura. Ok?